Olá pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa live. Quero dizer a vocês que a nossa modelagem dessa semana seria do Bernardinho, mas a live, a modelagem já está disponível no nosso canal. Então hoje nós vamos dar só um resumozinho, né, das características do Bernardinho, porque a live já está no nosso canal. E aí nós vamos hoje fazer uma live sobre um outro tema que é um dos capítulos do meu livro, ok? Então, só para a gente lembrar quem é o Bernardinho, ele é conhecido por sua mentalidade de excelência, disciplina e alta exigência, não apenas com os outros, mas também consigo mesmo. Então, algumas características principais que nós podemos modelar do Bernardinho são alta performance baseada em disciplina e constância, liderança com propósito, capacidade de extrair o melhor das pessoas, resiliência e aprendizado contínuo. Então, só para dar uma relembrada, a live se encontra já lá no canal. Vamos respostas, onde a Francilene fará perguntas a mim. Oi, Francilene, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos para mais uma etapa, né, Francilene? É isso aí. Vamos, estava aqui falando com as pessoas que hoje a nossa live vai ser sobre mais um capítulo do meu livro, onde você vai trazer algumas perguntas para a gente aprofundar no tema, né? O tema se chama da live, né? O processo de revelação, desbloqueando o ser interior. E aí a Francilene vai nos trazer aqui algumas perguntas para serem respondidas e a gente aprofundar mais nesse tema, né? E aí, Francilene, quando você quiser começar, estou aqui à sua disposição. Queria saber se você está me ouvindo bem. Tá tendo algumas falhas na voz. Mas está Tá dando para cortando? entender. Tá um pouco cortando. Mas tá dando para entender o que você está dizendo. Você falava do processo de revelação, né, que é o tema da live, desbloqueando o ser interior, né? Nós vamos falar sobre esse capítulo especificamente. Exato. E eu já poderia até começar com você fazendo uma primeira pergunta, né, sobre o que significa desbloquear esse ser interior, visto que você vai falar sobre isso, desbloqueando. O que significa desbloquear o ser interior de uma pessoa? Certo. Desbloquear o ser interior significa remover as barreiras que nos impedem de acessar a nossa identidade mais autêntica. E muitas vezes, Silene, nós vivemos condicionados por experiências, por expectativas externas, por crenças limitantes e padrões que não representam quem realmente nós somos. E esse processo envolve tomar consciência dessas barreiras e permitir que o nosso verdadeiro potencial, ele surja, ele floresça. Né? Então, quando eu falo do desbloqueio do ser interior, que está no tema, eu estou me referindo ao processo de remoção dessas camadas de condicionamento, de crenças limitantes e padrões adquiridos que acabam obscurecendo a identidade verdadeira. Ou seja, o ser interior, que é a essência, a identidade autêntica, que muitas vezes fica sufocada por aquilo que aprendemos a acreditar sobre nós mesmos. Então, o desbloqueio ele acontece quando nós conseguimos revelar, ativar essa identidade, nos libertando, então, de tudo que não é verdadeiramente nosso. Entende? Entendi. Uhum. Então, quer dizer que o nosso ser interior, ele tem as camadas de condicionamento. Exato. E o que são essas camadas, Deise, de condicionamento? E o que são essas crenças limitantes também, né? Você poderia me dizer? Porque
Às vezes a gente escuta muito sobre isso, sobre crenças limitantes, mas nem sempre a gente tem um conceito claro sobre o que é isso, né? Sobre que são essas crenças que nos limitam do quê, né? Uhum. Então, eu penso que é um questionamento geral, o que são essas camadas de condicionamento e essas crenças limitantes que nos atrapalham tanto. Excelente, Francilene. Exatamente as camadas que a gente precisa desbloquear, justamente para que a nossa identidade se revele, né, Francilene? São essas camadas que acabam obscurecendo. Na verdade, essas camadas de condicionamento são como filtros, sabe, que vamos acumulando ao longo da vida. Então, elas vêm, por exemplo, da sociedade, da família, né, da cultura, né, e das experiências que nós tivemos. Então, já as crenças limitantes são ideias que nós acreditamos como verdade, mas que nos restringem. Por exemplo, quantas vezes a gente escuta, ou até mesmo nós falamos assim, eu não sou bom o suficiente, eu não posso mudar, então o sucesso não é para mim. Sabe, essas crenças que acabam influenciando nossas decisões e ações, sabe? Nos mantendo presos a um ciclo de autossabotagem. Então, se a gente não desbloqueia essas camadas, a gente não consegue acessar a nossa identidade. A gente não consegue ter clareza, a gente não consegue tomar consciência dos nossos verdadeiros papéis. Então, são essas camadas, essas crenças, elas podem sair da nossa vida, mas para isso é preciso que a gente identifique, né? Aonde que estão. E você poderia me dizer como que nós podemos identificar essas crenças limitantes? Porque só identificando que a gente vai poder, né, Exato. combater contra elas, dar um jeito de buscar ajuda fora e também a nossa ajuda pessoal, né? Então, mas é preciso identificar. Como que a gente pode identificar Sim, essas por crenças? exemplo, alguns sinais de crenças limitantes, Francilene. Quando nós, por exemplo, sempre evitamos desafios por medo de falhar, ou quando nós temos um pensamento recorrente de incapacidade, né? Ou então quando nós sentimos resistência à mudança, sabe? Mesmo sabendo que são necessárias. Aí o que a gente prefere? A gente prefere ficar no conforto do que está ruim, o que é familiar, do que a gente sair da zona de conforto, sabendo que precisa daquela mudança por conta do desconhecido, por conta do que é novo, e a gente resiste a isso. Então, uma técnica prática, Francilene, é observar os nossos pensamentos automáticos e questionar a origem deles. Por exemplo, nos perguntando assim, de onde veio essa ideia? Sabe, isso é realmente verdade? A gente tem que questionar, a gente tem que confrontar, sabe? Então, a gente sabe quando a gente sabe que precisa de mudança, mas não quer dar o primeiro passo, não quer sair da zona de conforto? É tipo isso. Então, a gente identifica essas crenças dessa forma. Quando a gente vê que algo está nos limitando, que algo está nos impedindo de evoluir, de avançar, sabe? Porque nós mesmos somos os próprios obstáculos, de algum modo. Né? Porque quando a gente identifica, Francilene, às vezes a gente tem a possibilidade de ressignificar, de dar um novo significado, e a partir daquilo ali, a gente começar a partir do momento que eu ressignifico, eu vou eliminando alguma camada que está obscurecendo a minha identidade, a clareza da minha identidade. Entende? E muitas vezes a gente resiste até essa mudança necessária. Né? Então, essa identificação e tudo seria os primeiros passos para superar os bloqueios ou tem outros primeiros passos, você poderia dizer, para superar esses bloqueios, visto que foram identificados e tudo? Como que a gente deve começar a superar esses bloqueios? Os primeiros passos, Francilene, a gente vai acabar até repetindo alguns pontos que a gente já falou aqui sobre a identidade, né? Então, assim, um dos primeiros passos é o autoconhecimento, né? Conhecer as barreiras internas. Porque o
reconhecimento, Francilene, é um passo importante para a gente romper os nossos limites, né? E muitas vezes nós temos medo de mergulhar para dentro, né? Então, a gente consegue, com o autoconhecimento, reconhecer as barreiras internas, porque sem a gente ter essa consciência, a gente não consegue ter um ponto de partida, sabe? Então, primeiro eu tenho esse reconhecimento. Um outro passo é a desconstrução das crenças, que é o que a gente acabou de falar, questionar e substituir por pensamentos mais fortalecedores. Então, a gente vai mudar as nossas crenças limitantes por crenças fortalecedoras. E através dos nossos pensamentos, porque tudo começa no pensamento. Entende? Um outro passo é a ação progressiva. Pequenas atitudes que desafiem os padrões antigos. A gente não vai desbloquear tudo de uma vez. A gente não vai, de uma hora para outra, não. São pequenos movimentos que a gente vai fazendo. São pequenas ações. São pequenos desafios, sabe? Que a gente vai rompendo esses padrões antigos. E um outro importante passo é o ambiente positivo. Cercar de pessoas e conteúdos que reforcem a nova mentalidade. Porque, às vezes, a gente até busca novas conexões, novos ambientes, novos pensamentos, novas ideias, só que se a gente retorna a um ambiente hostil, se a gente convive com as mesmas pessoas que talvez não tenham nada a ver com aquele nosso novo eu, por exemplo, a gente vai retornar aos padrões, entende? Então, a gente tem que dar sempre um passo à frente e a gente precisa se permitir esse avanço, entende? Senão, a gente vai e volta. Sabe a tal pré-queda que você fala? A gente nem se permite ir, né? É verdade. Tipo, porque a gente quer voltar para o familiar, voltar para o conhecido. E aí, esse ciclo de autossabotagem. Entendeu? É verdade. E assim, ter o conhecimento e às vezes até ter a decisão de mudança, mas se você não tem a ação própria para mudar tudo isso, parece assim que não adianta. Por isso eu gostaria que você me dissesse qual a importância da ação nesse processo. Porque tudo começa com uma decisão de fazer. Primeiro, reconhecer, né, o padrão, as crenças limitantes, dar ali os primeiros passos, mas o que faz você sair de fato é a ação. Qual a importância dessa ação nesse processo de mudança de mentalidade? Excelente, Francine, porque só saber não basta e a decisão é o primeiro passo, mas a ação tem que ser uma ação imediata àquela decisão, senão você retorna, senão você adia. Então, a ação é fundamental porque o desbloqueio do ser interior, da essência, não acontece apenas no nível mental, mas na prática. É evidente que tudo começa na mente, entende? Mas é a prática que vai fortalecer aquilo, é que vai mudar aquilo. Então, muitas vezes, nós ficamos, por exemplo, esperando nos sentir prontos, mas é o movimento que gera clareza e a transformação. Então, cada pequena ação fortalece um novo padrão, né? Porque se eu ficar esperando sempre estar pronto, eu nunca vou sair do lugar, porque a gente nunca está exatamente pronto, sabe? A gente vai fazendo e vai melhorando. Aí você cai no pouquinho do perfeccionismo, né? É isso aí, verdade. Não tem como você estar pronto, você vai fazendo, vai se aperfeiçoando, né? Então, o caminho é você se movimentar, é você fazer, é você começar dando os pequenos passos, se inclinando a partir do momento que você decide. É interessante tudo isso, essa questão do agir em direção àquilo que você quer, do processo, né? Não do querer chegar lá, do querer estar perfeito para começar. É um processo e exige ação, né? No processo, sempre. Exatamente.
questão que eu gostaria que você esclarecesse também é sobre como a metáfora ela pode ajudar no desbloqueio do ser interior. O que seria essa metáfora? Você pode dizer? E como ela pode ajudar, né, no desbloqueio? Ótimo. Francilene, é muito interessante porque a metáfora, ela acessa o subconsciente de forma mais fluida do que, por exemplo, explicações diretas. Tá? Então, nossa mente, ela busca um significado pessoal para ela. Isso cria, então, uma conexão emocional e nos permite enxergar soluções internas sem resistência lógica. Porque através das metáforas é que eu consigo acessar o mais profundo. E é justamente no inconsciente que a gente vai, onde estão as memórias, onde a gente acessa, vai ter a cura. Entende? E deixa eu ver aqui se eu consigo dar um exemplo aqui de uma metáfora, por exemplo. Por exemplo, a gente tem uma metáfora da águia, né? Vamos imaginar aqui uma águia que, por muito tempo, acreditou ser um passarinho de gaiola. Acostumou a viver com as portas abertas, mas sem voar. O dia que ela desafia a sua crença, ela descobre que sempre teve asas para alcançar alturas que jamais imaginou. Aí, imagina isso. Quantas vezes você... antes disso, essa metáfora, ela acaba nos mostrando que muitas vezes nós vivemos presos a crenças que nos limitam. E mesmo quando nós já temos tudo que precisamos para voar. Então, a águia, por exemplo, ela não estava fisicamente presa, mas mentalmente condicionada a acreditar que não poderia sair da gaiola. Da mesma forma, muitas pessoas carregam bloqueios internos que impedem o seu crescimento. Então, quantas vezes você já se sentiu incapaz de fazer algo, não porque realmente não pudesse, mas porque acreditava que não era possível? Talvez você tenha, por exemplo, uma habilidade incrível, um talento único, um propósito forte dentro de você, mas ainda não acredita nisso porque foi condicionado a se ver pequeno. Sabe? Então, isso é tão real. É tão real, é? né, Marcelene? E tão comum no meio de todos, né? Nossa, como? Então, até entre os que já estão abrindo a mente, ainda cai ainda nessa cilada de achar que é um passarinho, um pintinho que não voa, né, na verdade. Obviamente. Então, a chave para o desbloqueio do seu interior é justamente essa. É você reconhecer que as gaiolas que nos prendem, muitas vezes, são apenas ilusões criadas pela nossa mente. Então, quando nós começamos a desafiar essas crenças, nós percebemos que sempre tivemos asas. E o primeiro passo para essa transformação é se perguntar: quais são as crenças que me mantêm preso? O que aconteceria se eu simplesmente escolhesse voar? Então, dessa forma, você não apenas percebe que você pode voar, mas que você só está preso à sua crença, ao seu condicionamento antigo, entende? Fez sentido? Tem até aquela outra metáfora também bem conhecida do elefante que é criado, né, na corrente pequena. Depois, quando ele cresce, apenas coloca uma cordinha no pé e ele acha que ele continua preso, né? E ele é um animal grande, com força, mas ele não consegue sair porque ele foi acostumado a viver ali, preso naquele ambiente e vive assim, né? Ele não se dá conta que está livre. A própria prisão, né, Marcelene? Então, muitas pessoas vivem presos, às vezes, em coisas pequenas, né, que poderiam dar grandes saltos e estão realmente condicionados a isso. Exatamente. É muito interessante isso. Nos convida realmente a refletir sobre as nossas crenças, sobre aquilo que tem nos limitado, né? Exatamente. E a comunicação também, ela deve ser
importante também nesse processo, né, Deise? Como que a comunicação ela impacta nesse desbloqueio, né, de desbloquear o nosso ser interior? Como que a comunicação impacta nisso? A forma como nós nos comunicamos define como nos vemos e como os outros nos percebem. Então, palavras são poderosas e podem reforçar ou quebrar as crenças limitantes. Então, falar de forma positiva, usar uma linguagem de possibilidades e evitar rótulos, são formas de criar uma comunicação que fortalece o processo de desbloqueio. Então, essa comunicação, no caso, é da gente para a gente mesmo. Seria assim? Sim. E também da gente, às vezes, em relação ao outro, quando às vezes a gente diminui o outro também, né? Sim. Mas acontece muito em relação a nós mesmos, no caso, essa comunicação que você está falando. Porque como nós nos comunicamos, Francilene, acaba definindo como os outros nos percebem. Entendeu? Então, assim, obviamente, como eu me comunico, acaba definindo não só como nós nos vemos, porque como eu me vejo, eu vou acabar transparecendo aquilo. E aí eu acabo que é a forma como os outros vão me perceber também. Entende? Então, a minha comunicação importa. O que sai de mim, o que eu repito, né? Então, eu às vezes posso criar uma comunicação que pode fortalecer esse processo de desbloqueio ou enfraquecer. Entende? Porque depende dos meus pensamentos. Depende da minha positividade. É só isso? Não, eu tenho que viver aquilo. Mas se eu só vivo com aquilo de forma negativa, eu vou acreditar naquilo. E da mesma forma que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Entende? Deu para ser claro nesse ponto, Francilene? Deu sim, deu. Realmente é bem interessante. Sobre o que a gente fala, se expressa, né? Que vai dizer muito sobre a gente. E faz com que a gente mesmo acredite sobre aquilo que a gente está dizendo, né? E assim, tendo descoberto essas crenças, a gente sabendo quais os primeiros passos também, descobrindo a comunicação positiva a nosso respeito, para que a gente não desanime, é preciso persistir nesse progresso, né? Nesse processo, para que a gente possa ter um progresso. E como essa persistência, ela ajuda nesse processo, né? Como que a gente pode usar a persistência para ajudar nesse processo? Excelente. De contínua melhora, de contínua mudança, de contínuo desbloqueio, porque não é um desbloquear uma única vez, né, Deise? Eu acho que é uma vida, né, de se desbloqueando sempre. Então, é preciso que a gente tenha persistência. E poderia você dizer para a gente como que ela ajuda nesse processo aí? Você acabou dizendo, o desbloqueio não acontece de uma vez só, né? Então, a persistência significa continuar, mesmo quando não há resultados imediatos. Quantas vezes, Francilene, as pessoas ficam mudando com resultado imediato? Então, medidas. Aí elas querem resultados imediatos e elas acabam achando que aquilo não é para ela. Aí muda né? Não é? Muda de coisa, muda de... Verdade. Completamente perdidas. Então, a persistência significa isso, você continuar, mesmo que não há resultados imediatos. Muitas vezes a gente quer ter grandes resultados, mas os resultados vêm de um empilhamento de micro-resultados. Então, muitas vezes, parece que nada está mudando. Quantas vezes a gente fala, meu Deus, eu não vejo resultado, mas tem os pequenos que a gente não valoriza. Então, a gente acha que não está mudando, mas internamente nós estamos passando por ajustes profundos. Então, o segredo é confiar no processo e manter a prática. Porque aquilo que a gente vai cumprir, né, o nosso chamado, o nosso propósito, que a gente vai viver, a gente talvez não vai ter aquele salto quântico que a gente deseja de imediato. A gente fica sendo testado, a gente vai ter desafio. Então, tudo para a gente saber se vai desistir ou se vai persistir. Então, é por isso que a persistência é importante. Mas como
saber, Deise, que a gente está evoluindo? Opa! Tem... Eu tá piadinha hoje, hein? Pois é, se tem a persistência, o processo, como que a gente sabe que com os micros resultados a gente está evoluindo? Olha, para que a gente não caia nessa de, ai, não estou evoluindo, estou fazendo tanta coisa e não sai do lugar, para que a gente não caia nessa. Como saber, né? boa, boa. Quando, por exemplo, nós começamos a agir sem as mesmas travas do passado, quando nós percebemos que desafios antigos não nos afetam mais da mesma forma, quando nossa visão sobre nós mesmos se torna mais positiva e encorajadora, quando nós conseguimos compartilhar e inspirar outras pessoas com o que aprendemos. Então, sempre tem pequenos sinais. Sempre a gente percebe diferente. Mesmo que a gente sinta medo ou sinta algo assim, a gente não tem a mesma intensidade. A gente fala, poxa, eu fui mesmo com medo. Antes eu nem ia. Verdade. Eu nunca fiz sequer um story, que dirá uma live. Agora eu já gravo um story, entende? Pequenos passos. Pequenas travas estão sendo removidas. E a gente tem que celebrar. A gente tem que celebrar. Essa pergunta aí, realmente, ela é minha, assim, sabe? Porque quantas vezes a gente cai, eu caio às vezes nessa, né? Por conta da rotina, de tanta coisa. Meu Deus, eu não saio do lugar, tá do mesmo jeito. Mas não, se a gente olhar, a gente vê que tem pequenas evoluções, a mentalidade mudou, já não penso mais da mesma forma, já acredito mesmo, né? E as coisas vão mudando. Alguém disse aqui que eu sou a melhor costureira, o Eric. Obrigada. Aí, um reforço positivo, né? Fortalece. Aí, tudo vem pode vir de nós mesmos. Muito bem, Eric. A Érica. Pois é, então às vezes a gente cai nessa também de achar, será que eu estou evoluindo? Será que eu cresci, eu melhorei, tudo assim, mas realmente, são nos pequenos resultados, nos micro resultados, e é porque a gente escuta isso, né, Deise, diário, é praticamente diário essa questão, né? As nossas crises, né, Francilene? A gente entra em crise, meu Deus, é verdade. Parece que o nosso esforço está sendo em vão, mas enfim, é verdade. Obrigada, Érica. Ela disse que ama fazer a roupa da filha dela comigo. Obrigada. Que maneira. Boa. Então é isso. Érica, nós estamos falando aqui sobre o processo da revelação desbloqueando o ser interior. É o título do livro da minha amiga Deise. Né? Espero que você fique ligada, porque depois ela vai lançar esse livro e eu estou ansiosa para comprar. Epa! Ele aqui também para a gente poder ler página por página. E Deise, e para finalizar, né, já chegando ao final das minhas interrogações, eu gostaria de saber de você como encantar pessoas ao compartilhar esse processo, né, que a gente vem falando do início, o processo para desbloquear, né, que é todo um processo. Então, como encantar as pessoas ao compartilhar esse processo? Maravilha, Francilene. Quando a gente remove esses bloqueios, quando a gente remove essas camadas, esses condicionamentos, né, viciosos, imagina o que resta. Resta a nossa identidade autêntica, a nossa essência. E tudo isso, escurece isso em nós, né? Então, encantar vem da autenticidade e da verdade. Então, as pessoas se conectam com histórias reais, não com teorias abstratas. Então, compartilhe seus desafios, suas descobertas, sabe? Os pequenos passos que deram certo para você. Então, quando nós mostramos nossa vulnerabilidade e evolução, nós inspiramos outros a acreditarem que também podem transformar suas vidas, sabe? Então, as pessoas, elas não se conectam com a perfeição, elas se conectam com a verdade, sabe? As pessoas não é sobre ter as palavras perfeitas ou um discurso ensaiado, é sobre ser real. Então, elas querem sentir que você já esteve onde elas estão agora, que você já duvidou, que você já teve medo,
que já pensou em desistir, mas que algo dentro de você, mesmo que fosse uma faísca pequena, insistiu em continuar. E é isso que toca o coração das pessoas. A sua jornada, o seu aprendizado, as suas descobertas. Sabe, quando você compartilha o seu processo de desbloqueio, não precisa convencer ninguém. Basta contar o que aconteceu com você. Como você, por exemplo, quando você percebeu que algo precisava mudar. O que despertou em você a coragem de dar o primeiro passo? Sabe, como foi atravessar o medo, descobrir que você era mais do que imaginava? Então, a transformação não está apenas no que você diz, sabe, mas em como você vive. Então, as pessoas, elas vão perceber sua mudança no seu olhar, na sua energia, na sua voz, e elas vão sentir a verdade na sua história. E quando sentirem, algo dentro delas também começará a despertar. Porque no fundo, no fundo, todos nós estamos buscando a mesma coisa. A liberdade de ser quem realmente somos. Então, encantar é isso. É compartilhar sua verdade, com o coração aberto, sem medo de ser humano, sem medo de ser você. Sem medo de ser real, né? Vida real. É o que as pessoas querem. É vida real, não a vida ideal, que a gente, né, muitos sonham em ter a vida ideal e deixam de viver, de fato, a vida real, que é o que nos cabe, que é o presente, o momento hoje, né? Então É é a muito... nossa autenticidade, né, Francilene? Com as nossas vulnerabilidades também. Verdade. Deise, eu estou satisfeita com as suas respostas, eu acho que foi bem clara, né? Se você quiser dizer mais alguma mensagem concluindo tudo que você falou a respeito do capítulo, você pode ficar à vontade, né? E a gente já, né? Eu acho que ficou bem claro sobre esse capítulo. Agora só lendo o livro mesmo para a gente. Exato. Bom, eu quero agradecer as perguntas que você trouxe, Francilene, porque, mal ou bem, elas ajudam a esclarecer o teor, né? Porque às vezes a gente está falando aqui de ser interior e as pessoas podem achar que isso é algo muito profundo. Mas com as perguntas, elas acabam trazendo clareza e facilitando o entendimento. Isso também é comunicação. Então, se tem uma coisa que eu quero que você leve, todos que estão aqui, como eu falo você, me referindo a todos, é que você leve dessa live é que o desbloqueio do seu ser interior não acontece de uma vez só. Ele é um processo e um caminho que começa com a decisão de olhar para dentro e enxergar além das barreiras que pareciam intransponíveis. E sabe o que é mais incrível, Francilene? Você não precisa estar 100% pronto para começar. Basta estar disposto. Basta uma decisão. Disposto a questionar suas crenças, a dar pequenos passos, a se abrir para o novo. Porque, no fundo, a grande transformação acontece no momento em que você escolhe acreditar que existe mais para você. Então, pessoal, não subestime os sinais que a vida está te dando. Não ignore aquela voz dentro de você que diz que é possível. Então, se essa live fez sentido para você, compartilha com alguém que pode estar precisando ouvir isso. E depois me conta nos comentários, me respondendo uma pergunta. Qual foi o maior insight que você teve hoje? E a gente se vê na próxima. Até lá, siga firme aí no seu processo de desbloqueio, porque o mundo precisa da sua essência. Maravilha, é isso aí. Buscar sempre ouvir coisas boas a respeito, né, da vida, a respeito do ser humano, pessoas que já viveram o processo e que hoje podem testemunhar, que você busque pessoas assim para escutar, que aí isso vai também fazendo com que você tenha esses desbloqueios, né? E Exatamente. deixar de ouvir mensagens ruins, mensagens negativas, né? Fugir de toda essa comunicação que desgasta, né? Desgastante, mas buscar coisas que edifiquem. Eu acho que é por aí, né, Deise?
Esse capítulo é só um aperitivo, mas tem muito mais mensagens, né? Que as pessoas podem estar mergulhando e mudando, tendo essa mudança de mentalidade, consequentemente a mudança de vida, né? Exatamente. Quando a gente se desbloqueia, a gente floresce. E quando a gente Com floresce, certeza. a gente serve, né, Francilene? E nós já sabemos que a nossa vida, a gente está aqui para servir outras vidas. Mas para É isso isso, aí. eu preciso desbloquear, eu preciso florescer para eu poder atingir mais pessoas. Então, É isso gente, aí. é sobre isso, né? A gente vai se comunicando por aqui. Eu espero vocês lá no meu canal. E eu espero que essa live, que essa mensagem faça um grande sentido na vida de vocês. Francilene, um grande beijo. Muito obrigada, né, por estar aqui comigo. Até a próxima live. Tchau, Eu que gente. agradeço, Deise. Tchau, tudo de bom. E eu espero o próximo capítulo. Vamos Opa! lá, fiquem ligados. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.